Gente, vocês viram o que aconteceu com o Benício, de 11 anos? É o filho do meio do Luciano Huck e da Angélica. Eles levaram um susto, não? Eu rezei muito pela criança, porque o Benício sofreu um acidente no sábado enquanto praticava wakeboard na Bahia da Ilha Grande, no Rio de Janeiro. E ele precisou, muito pequeno ainda, né, ser submetido às pressas a uma neurocirurgia porque teve um traumatismo craniano com afundamento visível, inclusive hematoma no lado direito da cabeça. Graças a Deus, criança, né, se recupera, ele é lindo, ele é bem a misturinha dos dois, o Benício, né, eles têm 3 filhos. E a preocupação aí da Angélica também, um beijo, viu, Angélica? E para tua mãe, que eu sei assiste sempre o nosso programa. E também deve ter ficado muito preocupada aí com o netinho. Segundo o boletim médico, ele teve uma excelente recuperação, vai ter um acompanhamento ambulatorial, exatamente. Mas já está ao lado do pai, da mãe, está em casa, foi para casa. Acho que logo depois, né, que saiu da UTI, já foi para o quarto e já foi liberado. O que aconteceu com ele? O que foi, na verdade? Óbvio que a gente sabe pela imprensa, né, pelas informações. Mas basicamente, Claudete, é bom para a gente entender também o que acontece com o traumatismo craniano. Tá. Um dos problemas mais sérios que acontece é o atendimento rápido e preciso. Então, se tem uma criança... porque já levaram de helicóptero, de avião, rapidamente, né? Então, se você tem uma pancada numa região que chama região temporal, é onde o osso é um pouquinho mais frágil. Então, é um local que comumente pode acontecer um afundamento e gerar uma coisa que a gente chama hematoma extradural, que é o quê? É um sangramento que fica entre o osso e o cérebro. E se isso não for tratado rápido, esse cérebro pode ser comprimido e levar até as sequelas e até a morte. Então, hematoma extradural é uma das urgências que mais a gente sabe na neurocirurgia, que deve ser o atendimento imediato para a resolução, porque você tem que parar aquele sangramento que pode estar aumentando. E no caso do afundamento, como bateu, o osso quebrou e comprime o cérebro, você tem que descomprimir. Então, você vai ter que botar aquele osso no lugar. Abre a cabeça? Tem que abrir, né? Porque você tem um coágulo por baixo, então você tem que tirar o osso, drenar o hematoma extradural. E o osso, como assim? Tira e fica sem? E depois você coloca no lugar. De um modo geral, a gente usa plaquinha. Se o osso está preservado, tudo isso, ele fraturou, então você vai fazer plaquinha, vai usar plaquinhas para que isso vai calcificando com o tempo e o osso fique no local. Ah, mas aproveita o osso e coloca umas plaquinhas para sedimentar, sei lá. E o trauma craniano, Claudete, assim, o atendimento rápido e preciso, como parece que foi o caso, né? E o tratamento, geralmente o paciente sendo resolvido rápido, ele não tendo sequela durante esse processo, você consegue ter uma resolução completa. Como e sendo aconteceu criança é melhor? É assim, no sentido de ser mais rápida a recuperação? Criança, a recuperação é super mais rápida, né? Teve também aquele piloto de Fórmula 1, né, o Felipe Massa, que teve também uma fratura com afundamento também, foi tratado. E o afundamento é visível, então quer dizer, viu que bateu, afundou, corre para o hospital. Tem que correr, porque o problema não é só o afundamento, é que pode ter fraturado o osso e levar algum sangramento lá dentro do cérebro. Bom, mas hoje, o doutor, eu aproveitei sua presença para perguntar, né, Claro. porque... como mãe, todos que assistem o programa também, todo mundo ficou preocupado. Eu tenho certeza que muita gente rezou pela família, né? E o trauma, Claudete, é a principal causa de morte até o adulto jovem. Então, até 40 anos de idade, o que mais mata na população é o acidente. Então, pode ser de carro, pode ser brincando uma criança, mais que pode câncer, ser... mais que tudo? Nessa faixa etária, sim, até 40 anos. vida. E dentro do trauma, o craniano é o mais gravíssimo, né? O grave porque você pode ter um coágulo que comprime o cérebro e levar à morte. Uma coisa que a gente sempre fala também é tomar cuidado, Com nunca certeza. mergulhar de cabeça onde você não conhece, não sabe a profundidade, né? Com certeza. Porque pode esmagar a medula também. Perfeito. São muitos os casos aí, né? Com de certeza. paralisia. Então tem que tomar cuidado mesmo. E com criança, ó, piscou, aconteceu, a gente tem que ficar de olho aberto. Agora, o doutor está aqui hoje por um outro motivo, um motivo muito especial que ele vai explicar pra gente e vai contar tudo dessa neurocirurgia agora. Que coisa, que novidade! Me fala, doutor. Eu vou mostrar lá para vocês Então entenderem então pouquinho. mostra, que aí eu sobre quero a radiocirurgia, entender. Tá bom. Claudete. Como? Radiocirurgia. Radiocirurgia. Isso, é um tipo de neurocirurgia que você não tem todo esse procedimento que a gente fala de abrir o crânio, Não de precisa tirar o abrir osso. nem nada? Não precisa, mas óbvio que é para situações específicas, que a gente vai mostrar um pouquinho. Tá bom. Vai ter um Vamos lá. vídeo mostrando. Então, basicamente, tem vários aparelhos que podem fazer essa radiocirurgia e qual a lógica dele, Claudete? É dar uma alta dose de radiação para justamente tentar controlar, principalmente os tumores cerebrais, as malformações. Então, tanto o meningioma, que a gente já falou aqui, como as metástases,
Sendo lesões pequenas, então a radiocirurgia ela não funciona para lesões muito grandes, você consegue dar uma dose de radiação e faz com que esse tumor controle ele em até 90% dos casos. Então, é uma técnica que evita a cirurgia maior, que envolve anestesia, envolve UTI, e que na maioria das vezes você consegue controlar os tumores. Óbvio que é o neurocirurgião que vai decidir junto com o oncologista se esse caso é passível ou não. Não que acaba a cirurgia, é uma opção a mais. E a grande vantagem dele é que é day hospital, então o paciente não precisa ficar internado, o paciente vai, no mesmo dia vai embora, e você evita aqueles riscos. No mesmo dia não tem nem internação? No mesmo dia, nem internação. Então nem tem aqueles riscos, né, da infecção, de pele, tudo isso. Então eu costumo dizer o seguinte, é uma técnica que veio para somar. Então não é que exclui a cirurgia, mas muitos casos que antigamente a gente não tinha como tratar sem cirurgia, hoje a gente consegue tratar. Mas, por exemplo, então, a pessoa aconteceu qualquer coisa, não está enxergando direito, está com dor de cabeça, não sei o que pode acontecer. Isso daí é uma suposição. Eu não sei, na verdade, você pode explicar os sintomas que normalmente um tumor no cérebro dá, não é? Mas se ela tem algum sintoma, aí vai fazer lá uma ressonância, uma tomografia, e descobre que tem um tumor, um pequeno tumor no cérebro. Se o neuro concordar com o oncologista, se os dois acharem que essa radiocirurgia pode ser aplicada, a pessoa pode ser operada desse jeito? Desse jeito, isso. Poxa. Então, assim, é uma tecnologia a mais. É do final da década de 90, popularizou nos últimos anos aqui no Brasil. Aqui em São Paulo a gente já tem grandes centros, até de SUS, que fazem essa técnica. E no Brasil também está se popularizando, que eu sei que seu programa tem vários locais também. Sim. Então, o mais importante é isso, Claudete. Vou voltar aí. Vamos lá, e o aparelho é grande ainda, doutor? Com certeza. É tipo robótica. Isso, a radioterapia todo mundo conhece, né? A radioterapia, ela funciona bem para câncer de mama, para outro, mas ela é um pouquinho diferente, né? Por quê? Você dá uma dose alta e focal da lesão. Então, mesmo tumores benignos, como o meningioma e outros, podem ser tratados com essa técnica. Agora, por exemplo, quem já operou algum tumor, sempre há aquele medo, tanto do médico como do paciente, da volta, né? Ou de um novo crescimento naquele local, às vezes não é possível a retirada de todo o tumor. Serviria também para isso? Serve sim, Claudete. É bem curioso, que o que está acontecendo com frequência? O paciente tem um tumor muito grande que não dá para a radiocirurgia resolver sozinho. Então, às vezes, a gente opera esse tumor, faz uma ressecção parcial dele, com segurança, evitando sequela, tudo isso. E a partezinha que ficou do tumor, você completa com a radiocirurgia. Então, muitas vezes, o paciente tem os dois tipos de tratamento. Faz a cirurgia maior, porque se o tumor é muito grande, você tem que tirar aquela lesão que dá efeito de massa. E, posteriormente, completa com essa radiocirurgia. E onde nasceu a radiocirurgia? A radiocirurgia é bem curioso, porque ela começou com a neurocirurgia, porque, imagine, você tem uma caixa fechada e o neurocirurgião tem que descobrir onde está o tumor. Então, ele começou muito com uma coisa que a gente chama estereotaxia, que seria o quê? O mapa do cérebro para a gente achar exatamente onde está a lesão. Então, a gente usa já a estereotaxia para fazer biópsia, para tudo. A radioterapia, a gente já sabia que ela funciona para câncer e tumor. E juntou as duas técnicas, tanto da estereotaxia como de radiocirurgia. Mas isso aconteceu onde? Em que país? Tanto na Europa como nos Estados Unidos, porque tem dois aparelhos, né? Um que chama Gamma Knife, que surgiu muito na Europa, e outro que aí, nessas duas técnicas de aparelhos diferentes, que começou a se tratar. Tem perguntas para o doutor, então vamos colocar aí na tela, vamos lá, pode colocar a primeira, é da Patrícia. Opa, vamos ver como é que os meninos estão hoje aqui. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Sempre bem essa equipe muito legal. Tenho toda dor de cabeça frequente, pode ser algo relacionado ao cérebro, acho que ela quis dizer, e mais sério, como tumores cerebrais, como descobrir? Agora, olha, você fez uma pergunta, viu, Patrícia? Porque, pelo que eu saiba, existem mais de 200 tipos de dores de cabeça e motivos para que ela venha, não é? Isso. É importante a gente falar, porque realmente os sintomas neurocirúrgicos de um paciente que tem tumor, às vezes são sintomas comuns, como dor de cabeça, tontura. Mas é importante a população saber, e seu público principalmente, que a maioria das dores de cabeça são dores de cabeça primária. Por isso que ela tem que passar num clínico ou no neurologista que vai diferenciar. A gente médico tem sinal de alerta, que é fácil até das pessoas identificarem. Uma dor de cabeça nova, a pior dor de cabeça da vida, uma dor de cabeça com sinal neurológico ou crise convulsiva, o paciente sentindo alguma dificuldade visual, qualquer sintoma focal é sinal de alerta, então pode ser algo mais grave.
Mas 15% das mulheres, principalmente, que é o caso, tem enxaqueca ou cefaleia primária. Mais comumente não é nada grave, mas tem que passar pelo médico para avaliar. Para avaliar, porque também pode ser. Pode não ser nada e pode ser. Como, por exemplo, visão, né? Uma coisa que eu nem pensava, que às vezes uma visão turva pudesse indicar um tumor na cabeça. E pode? Pode. E é curioso, como a gente tem os dois olhos e ainda mexe a cabeça, tem paciente que a gente faz o exame e vê um déficit importante, ele não nota. Olha. Porque ele vai se acostumando lentamente, às vezes são tumor benigno que vão crescendo e ela se adapta e não percebe. Por isso que qualquer sinal focal tem que procurar especialista. Existe, assim, fator genético nos tumores de cérebro? Existem várias síndromes genéticas que predispõem, mas a maioria é esporádico. O que é esporádico? Aconteceu porque aconteceu, uma mutaçãozinha genética que acabou ocasionando tumor. Poxa vida, vamos à próxima. Um beijo pra você, viu, Patrícia? A Iraci, oi, Claudete. Oi, Iraci, boa tarde a todos. Meu marido operou a cabeça e onde foi feita a cirurgia ficou afundado, né? Ficou fundo ali o local. É normal isso, doutor? Isso acontece com frequência. É uma pergunta muito comum, porque assim, eu falo todo paciente, quando você vai operar alguém, você tem que abrir o osso. Então você usa alguns instrumentos que serram e tiram esse flap ósseo e depois você coloca no lugar, que nem a gente estava me perguntando, né? E você usa plaquinhas e parafusos como esse. Mas pode acontecer, mesmo você colocando substituto, tudo no lugar que a pessoa note um pouco diferente. E comumente, principalmente mulher que é muito detalhista, ela observa. Então pode acontecer sim. O que tem que ver com o médico se aquilo está dentro do esperado dele ou não, mas pode acontecer. Mas não, além de estética? Geralmente não, porque não tem por baixo daquele local ele colocou, tá tudo fechado, então não costuma. O crânio é duro. É muito duro. Muito duro, tem que serrar. Nossa, não imagino alguém serrando minha cabeça. Mas assim, não tem receptor sensitivo, tanto que a gente faz neurocirurgias, algumas até acordado. Tá brincando? É assustador para quem está de fora, só com leve sedação e anestesia local. A pele a gente tem sensibilidade, a meninge que envolve tem, mas o osso em si, costumeiramente, o paciente não sente. Serra e nem sente? Pode-se fazer a cirurgia, essa parte, sem um paciente sem nem reclamar de dor. Vixe, vixe. Bom, então você viu aí que é legal conversar com o médico, mas Perfeito. que pode acontecer sem nenhum outro problema, a não ser o estético, né? Perfeito. Vamos à próxima. É a Rose. Boa tarde, Santa Receita! Boa tarde! Às vezes sinto umas fisgadas do lado direito da cabeça. O que pode ser? A Rose é do Rio de Janeiro. Isso. É muito comum o paciente confundir, às vezes, tanto dores na cabeça como problema cervical, porque é tudo meio junto, né? Então ela tem que observar se não tem nada na coluna cervical, a parte posterior, e qualquer dúvida aí no médico. É comum acontecer isso? Sim. E na maioria das vezes são dores de cabeça primária que não geram nenhuma preocupação a mais. Mas ela tem que observar e qualquer dúvida no médico ele vai avaliar e ver a diferença, se é algo importante ou não. Todo tumor no cérebro, se fica um pedacinho, pode voltar ou não? Pode voltar. Qual o grande problema do tumor cerebral? São doenças raras e que, de um modo geral, de um tratamento que a gente chama multidisciplinar. Então tem tumores benignos que você tira ele parcialmente e vai acompanhando. Muitas vezes você pode fazer a radiocirurgia para completar e outras, porque na neurocirurgia a gente preza muito pela segurança. Então o objetivo da gente é tirar o máximo possível do tumor sem causar outros órgãos e qualquer outro sintoma. Porque como você falou, tá tudo meio junto, né? É tudo meio junto, é tudo muito importante dentro do cérebro. Então muitas vezes você não consegue tirar tudo. O ideal é tirar tudo. Quando você não consegue, você vai acompanhar para ver se cresce ou já pode fazer o tratamento com a radiocirurgia, dependendo do tipo do tumor local. Que em São Paulo já é feito em alguns grandes centros, ainda não no Brasil todo. Não no Brasil todo. No Nordeste já tem alguns centros, em Recife tem centro, na Bahia tem até de serviço público. Aqui, óbvio, tem o Hospital das Clínicas, né, a Unifesp, os hospitais grandes tem no SUS. Nos privados conhecidos, a maioria também tem. No Nordeste vai depender. Tem estados, para você ter ideia, Claudete, que até hoje uma grande parte dos estados não existe essa técnica. Então é uma coisa que está crescendo, né, mas ainda... Como o Brasil é tão diferente, que veio para ajudar muito. Então, você que está sabendo disso agora, pode conversar com o seu médico, né? Pode falar, né? Dessa opção e que você ouviu falar. Perfeito. Converse, que é sempre bom. Perfeito. Vamos à próxima pergunta. É da Cida. Ai, que bebê linda, Cida. Oi, Clau. Oi, doutor Júlio. Boa tarde. Doutor, sofri um acidente de carro e bati muito a cabeça. Fiquei inconsciente por uns tempos. Agora estou tendo desmaio, epilepsia. Será por causa destas batidas na cabeça? Isso.
Obviamente, o trauma é uma das principais causas que podem levar a uma epilepsia que a gente chama secundária. Só que ela usa dois termos que ela tem que conversar com o médico para ver. Desmaio ou síncope, a gente até falou no último programa, pode ter outras causas cardíacas, hipoglicemia. E a epilepsia, ela tem caso focal no cérebro. Então, você faz um eletro, encontra um possível foco, você faz a ressonância, vê se esse trauma levou alguma sequela. Então, a gente pode estar falando, tudo está relacionado ao trauma, ou ela ter doenças separadas. E não é comum, Claudete, alguém que teve um quadro muito grave como trauma, qualquer coisa que ela sente na vida, ela acha que é por causa daquilo. E muitas vezes não é. Pode ser outro fator. Por isso que ela tem que ver no médico, porque tem que diferenciar. Desmaio, síncope, tem várias causas, a epilepsia é uma doença. Então, não são sinônimos. Como e ela... essa tem causa no cérebro. Essa tem causa no cérebro, a epilepsia. Tá certo, não vai dar mais para responder perguntas ali, mas eu queria fazer uma pergunta ainda para o doutor Júlio. Toda vez que uma criança bate a cabeça, o que a mãe normalmente ouve é: presta atenção, leva no médico, porque pode ser perigoso. E se alguma criança chega num hospital com essa... na verdade, com esse quadro que a mãe fala, olha, ele caiu, bateu a cabeça, eu trouxe, deixa uma criança em observação. Por quê? Isso. O que acontece? Quando você sabe o mecanismo do trauma, que é o seguinte, ela estava andando aqui, caiu dessa altura, bateu, chorou um pouquinho e ficou bem. Você tá claro para você, eu brinco que esse até a avó responde, né? Deixa ele aqui, não precisa levar. Quando o paciente leva para o hospital e você pergunta, muitas vezes fala, não sei, estava com a irmã, não sei se caiu do beliche ou se caiu da parte de baixo da cama. Então, na maioria das vezes, os traumas importantes, o paciente piora nas primeiras horas. Então, não é incomum você ter dúvida do mecanismo do trauma, o que é que aconteceu, deixar em observação. Tem que ficar mesmo. Tem que ficar. Às vezes a mãe chega desesperada, né? Então ela nem consegue te contar direito o que aconteceu. Então você deixa a observação, acalma um pouquinho, examina a criança mais um pouquinho e às vezes libera depois. Porque o tombo é perigoso. É perigoso. E muitas vezes a criança ela não refere e às vezes o adulto que está ao redor não viu acontecer. Ou chega tão desesperado que não consegue nem te contar o que aconteceu direito. Olha, eu sinceramente eu fiquei muito assustada quando visitei um hospital de tantas pessoas internadas com traumatismo craniano e que ficaram, infelizmente, né, traumatismos severos e para sempre naquela cama devido a tombo de escada. Até de escadinha de 2 andares, você que limpa a casa aí, já tem certa idade, fica subindo em escada, em cadeira, isso é um perigo. E para o seu público, Claudete, que eu sei que tem muita avó que assiste seu programa. Os tapetinhos. Isso, e está vivendo cada vez mais em qualidade de vida melhor. Para você ter ideia, eu peguei uma senhora de 80 anos, Claudete, que subia em árvore. E ela fala, eu tô forte, doutor. Porque antigamente a pessoa envelhecia e ficava, né, com a dificuldade. E às vezes ela não entende. Eu falo assim, a senhora tem 80 anos, eu até brinco. É um carro de 80 anos, a senhora pode se sentir como um carro novo, mas modificou. Então às vezes é o desequilíbrio, às vezes é uma tontura. Então tem que ter cuidado. E uma das coisas mais importantes é isso que você falou, o tapetinho, ver se a casa está preparada e o familiar ficar atento. É isso daí, tem que ficar atento mesmo. Porque é isso, às vezes você esquece que o tempo passou e você não é mais jovenzinha, né? E vai fazer umas estripulias, aí mulher é louca para limpar banheiro, subir em escada, sobe em cadeira, pega um banquinho, nem pensa. Quando vê, pá, pum, e é perigoso, tombo é muito perigoso. Doutor, super obrigada pela presença, por trazer aí essa novidade, né, da radiocirurgia agora, e tomara que brevemente esteja aí em todos os centros médicos do Brasil, com o atendimento do SUS também. Para entrar em contato com o doutor Júlio Pereira, ele que atende no Hospital Sírio-Libanês, no Oswaldo Cruz e na Beneficência Portuguesa em São Paulo, é no YouTube, youtube.com/neurocirurgiabr, não é? Isso mesmo. E no Instagram? Instagram Neurocirurgia BR. Que aí tem muita pergunta que eu tento responder lá nos comentários e fazer vídeo também. Tá certo. Então, olha aí, os endereços estão aí. Se você não teve a sua resposta aqui, entre em contato, tá bom? Um beijo, doutor. Muito obrigada. Boa viagem de volta a São Paulo. Tchau, tchau. Tá calor lá na nossa terra? Não, tá até frio. Para baiano, aqui é sempre frio, né? É verdade, também vou perguntar logo para um baiano, né?